Terê, agora é a sua palestra. A Tereza vai falar sobre um tema muito especial, que é a importância do reconhecer, fazer com o outro. E eu quero que ela mesma apresente a palestra dela. Eu vou sair aqui. Tereza, é com você. Um beijo. Beijo grande, Malu. Oi, todo mundo. Nem sei quem é o mundo que eu estou falando para quem, mas tudo bem, porque na verdade a gente fala para o mundo. E aquilo que a gente ainda nem fala, aquilo que pensa, aquela ideia que acontece na gente, na verdade que acontece e chega a quem tiver que chegar, ainda que não tenha ouvido, porque sempre vai impactar no campo tudo. Por isso, não é só aquilo que a gente fala, senão aquilo que a gente é. No es solo lo que la gente habla o que cada uno de nosotros hablamos, sino cualquier idea que acontezca, que venga, que se manifieste en nosotros, tiene impacto directo en el campo. Toda aquela ideia, associação tem impacto no campo mórfico diretamente, no campo total. Eu sou Teresa Castellanos, eu nasci em Córdoba, de mãe de Tucumã, Argentina, pai de Córdoba, argentino, mas a gente vem através de milhares e milhares e milhares que nos precederam. Então, e sou parte, como ponto de início, de onde saiu, né? Então, eu sou filha, primeiramente, eu sou neta, eu sou sobrinha, eu sou amiga, eu sou irmã. Tudo isso, como todos vocês, ao mesmo tempo. E cada vez que a gente fala desde uma posição em relação com cada um de os outros que estão por aí, tudo isso está interagindo. E tudo o que se manifesta, o que acontece, é perfeito. E quando falo de perfeito, é por fato. Essa é a composição da palavra. Então, e ainda que a gente seja todos eles, seja feito de tudo o que foi e de tudo o que não foi, que também nos faz, a gente está sendo quem está sendo. E todas as nossas ações, incididas por outros e pelo outro, incidem diretamente e indiretamente na totalidade. Há uma grande coisa, se eu vou tomar agora a metáfora das constelações familiares e das ordens do amor, para falar disso que ninguém pode fazer por. Então, Hellinger, que foi quem enunciou as constelações familiares, na verdade, a constelação familiar é uma das aplicações das ordens do amor, uma das dinâmicas. É tão simples como aquilo que dá a complexidade. E quando a complexidade não consegue ser alcançada e percebida, a gente pode se complicar a vida. Como que a vida fica complicada e não complexa? Quando a gente, com amor cego, se implica com alguma coisa que faltou de ser contada, e não faz falta de ser falada, mas contada na ordem. Então, se implica com aquilo e se mantém a desordem, se perpetua a desordem. E essa desordem também é uma solução, uma oportunidade de solução a um problema anterior. E vai ser feita sempre por amor. Tudo que a gente é, tudo que a gente faz, está
feito e movimentado pelo mesmo amor. Mas nessa mesmo amor, Hellinger distingue, e é um grande aporte, o amor cego ou infantil de aquele amor que consegue ver o que é, tal e como é. E aquele amor cego é aquele que acha que pode fazer alguma coisa por outro. E a gente nasceu, pelo menos todos os que hoje estamos vivos, nasceu num paradigma que necessariamente também, na sua época, viu, se visionou e expressou e acunhou uma frase muito altruísta que falava: eu tenho que fazer coisas por outros, como um princípio de solidariedade, como um princípio de amor. E eu falaria de amor cego. Eu tenho que fazer e faço e sou com outros, graças a outros, à custa de outros, mas jamais, nunca posso fazer coisas por outros. Quem faz ação, faz por si mesma, em todos os sentidos. Ninguém pode fazer por mim, mas pode fazer para mim, pode fazer comigo. Ninguém pode ocupar ou se colocar no meu lugar, graças a Deus, mas pode determinar, incidir no meu lugar e no dele mesmo, ocupando seu lugar. E todos vamos passar por posições as mesmas e distintas. Então, esse reconhecimento da grande humildade e da grande complexidade que faz que tudo conte é aquela que permite que cada um se encontre no seu lugar e com o seu lugar. E desde aí consiga mesmo entrar nesse concerto sinfônico que pode ser a ordem, que é o sistema. E quando a gente entra nesse sistema, a ordem pode ser encontrada e a paz pode ser alcançada. Quando eu me coloco com humildade num lugar que não sei qual é, mas se sei quais não são. Então, tem muito poucas certezas na vida. Graças a Deus, a incertidão é a grande aventura, é a grande possibilidade. Justamente nesses meses, estamos todos atravessando um grande encontro com a incertidão. E tem gente que tem se apavorado, tem gente que tem tentado controlar, que tem tentado evitar, que tem entrado em pânico, ou que tem curtido, ou tem tido esse respeitoso e reverente assentimento à incertidão, abrindo todos os olhos e todos os poros para aquilo que pode ser feito com tudo isso. Então, voltando mesmo àquilo que a gente falava, eu não posso nem ser, nem fazer nada por outro. Mas é fático, não posso mesmo. Se eu tomo o café, só estou tomando eu, você pode tomar o seu café. Posso tomar um café por você? Não tem jeito. Posso tomar um café com você? Sim, você vai tomar o seu. E eu, o meu. Então, desse jeito, vamos os dois estar tomando café. Mas cada um vai agregar mais uma versão para esse concerto. Então, voltando mesmo para a noção, ninguém pode nem ser nem fazer por outro. E também, ao mesmo tempo, ninguém pode
nem ser, nem fazer sem outro. Então, isso nos leva mais uma vez a paradoxa que a existência é, graças a Deus. E vai estar sempre nessa oposição complementária que vai se transcender a cada instante para gerar. E aquilo que não consiga ser transcendido nesses opostos complementares, vamos ter mais do mesmo, vamos repetir. E também será uma perfeita repetição. Daí, então, vamos para o movimento que eu falei. A gente falou que, e esteve falando o dia todo, e o nome da jornada é mesmo esse movimento e cura. Eu falaria que o movimento acontece além de nós. A diferença é se a gente pode reconhecer esse movimento, perceber o movimento. Ainda a quietude acontece através do movimento, um equilíbrio. Sempre vai ser movimento. A existência é energia vibrando, oscilando, ressonando. Então, se a gente consegue perceber e se acompassar com esse movimento, que vai estar sempre além de nós e que nos requer inteiramente, podemos entrar nesse concerto da vida, podemos encontrar-nos com nosso lugar e entrar na paz e na inteiridade, que é a saúde, entre outras coisas. Então, e a que estou me referindo com seguir ao movimento? Alguém já experienciou dar só um passo, só movimentar um pé? Eu quero que todos vocês que estão aí na sua casa vejam se é possível. Movimente um pé, só um, para dar um passo. Não tem jeito, o outro vai seguir. Um passo se dá movimentando os dois pés. Daí esse ditado que fala um passo siga outro passo. E vai ser sempre um passo para frente. E não tem a ver, a gente estava falando anteriormente, e o Thomas perguntou, de onde vem a ideia? E a verdade é que a ideia não precede. Acontece juntamente quando a gente desloca a percepção, como se tivesse essa sequência separada, fica desconectado, né? Porque não percebe, simplesmente, porque a conexão existe, é a percepção da conexão. Então, na dinâmica, quando a gente está fazendo constelações, na dinâmica da representação, geralmente a gente pede aos representantes que sigam aos seus movimentos, falando isso não só aí, senão na vida. Para quem já experienciou uma constelação, uma representação, dá para ver que talvez o representante não tem a mais mínima ideia de nada de quem está representando. E, sem embargo, não tanto, vai ser tomado pelo essencial daquela e vai sentir esse movimento. Então, a frase vai ser assim: que seguir ao movimento. Se você tem um impulso, resista a ele. Se persistir, siga ele. E seguir ao movimento não é fazer um movimento, é ser levado pelo movimento, que vai ser sempre maior de qualquer ideia que eu possa ter e que me movimente nesse momento. E dá para ver a natureza desse movimento. E na vida, na existência, na vida cotidiana, é a mesma coisa. Então, as alternativas são tão imensas
são infinitas. Os fatores que incidem e que intervêm em qualquer movimento e decisão ou ação são tão infinitos que qualquer porquê é insuficiente, é falso por insuficiente. Então, quando a gente tem tal quantidade de alternativas, não tem mais que deixar acontecer e seguir ao movimento. E isso requer, e acontece, mas depois a gente às vezes começa a analisar e começa a fechar o que estava aberto e que tinha todas essas possibilidades se precipitando naquela que era precisa. E precisa é aquela que é indicada e aquela que é preciso para isso. Então, daí, esse seguir ao seu movimento, quando a gente sigue ao seu movimento, elevado, só pode conhecer ou reconhecer o próximo passo, o passo que está dando. E depois dá para perceber que aquilo é o que era preciso e que não tem só uma causa e um efeito. Dá para ver, na teoria dos sistemas e na vida mesma, que tudo tem a ver com tudo e com tudo, e que jamais uma causa pode dar lugar a um efeito. Vai ser sempre graças a infinitas causas. Então, infinitas causas podem gerar um efeito, e um efeito obedecer a infinitas causas. Às vezes eu pergunto, por exemplo, para entrar nessa, não é? Por que você veio aqui? Ah, porque alguém me falou, só isso. Mas para você chegar até aqui, ou para você estar nesse Zoom, porque eu fui convidada pela Malu, por um amigo da Malu. Tem tantas coisas que ter existido para chegar aí. Tem que você ter nascido, seus pais têm que ter nascido, seus avós, seus bisavós, seus tatravós, você tem que ter conhecido alguém, tem que ter tido uma conexão, tem que ter tido uma sala de partos. É infinito, então dá para ver que é graças a Deus. Então, qualquer coisa que você fale vai ser menos do que isso. E naquele seguir ao movimento, aquele deixar acontecer, aquele ser levado por aquilo que, ainda que não sei, eu reconheço. E eu reconheço pela natureza desse movimento, que não é saber, é reconhecer. Que não é fazer, que eu desconecto. Eu sei, agora tenho que ir para lá. Não, eu estou indo, eu estou levada. Eu sinto esse movimento, que vai ser correspondente e vai ser sempre muito, muito, muito mais abrangente que qualquer ideia que eu possa ter tido, que qualquer associação que eu possa ter feito. E vai ressoar como eu estou ressoando a cada segundo na existência toda. Então, tem mais possibilidades de entrar na ordem, na integridade e na possibilidade de interagir nessa complexidade maravilhosa que não dá para entender e se dá para compreender. Compreender quer falar que tudo fica dentro, que nada nem ninguém fica fora, e que está além do meu gosto, do meu entendimento, da minha vontade, do meu merecimento. Vai ser graças e à custa de tudo. E vai ser aquilo que é preciso para a existência, através da minha particular existência que compõe esse todo. Então, quando a gente consegue perceber
e seguir o movimento, também dá para reconhecer essa integridade na corporalidade toda em relação com o contexto, com os outros, com o apoio na base tal e como foi, tal e como está sendo, sem julgamento e sem sentimento. E quando eu falo de sem julgamento e sem sentimento, não quero com isso negar que num umbral apareça, porque faz parte daquele reconhecimento, faz parte todas as camadas daquilo, mas vai ser sempre além disso, além de mim, tudo vai dentro. Nada é para ser tirado, porque não consegue. Você consegue tirar a sua vida da sua vida? Algum dia da sua vida? Nada. Mas se consegue integrar em todos esses aportes, todas essas pequenas partículas que constituem a nossa existência, vão ser continuamente ressignificadas no agir, no comportamento em relação com os outros, que vão nos enriquecendo permanentemente e que vão nos completando, inteirando. Às vezes a gente fica assim, magoada com alguma coisa, circunstancialmente, doente em alguma circunstância, como mais uma manifestação. E às vezes é nesse amor cego que fala, eu levo isso por você, eu faço isso por você, eu expio a sua culpa, eu vingo aquilo que foi, de algum jeito, em alguém anterior, vulnerado, ou simplesmente tem outra dinâmica que tem gente que prefere ter razão a ter solução. Assim, andando esse largo caminho que também, se a gente compara ela com a existência toda, é sempre curto e é sempre elemental, dá para ver que todos os mitos, todas as histórias, todas as teorias no elementar compartilham o mesmo. E daí que vem essa complexidade. Se a gente consegue perceber o elementar, reconhecer o elementar, os movimentos elementares, vão ter todas as combinações possíveis e inimagináveis. E vamos ficar nessa gratidão constante, nessa surpresa constante e nessa, principalmente, confiança. E que vou de novo a palavra confiança, composição. Essa afiança com os outros e o outro. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não goste, ainda que sinta medo, posso confiar que aquela rede maior tem a força, se não forço, se não faço esforços, senão que conto com a força que se cria nisso, para me sustentar, a mim e a todos, e que jamais vai fazer uma coisa para mim só, porque não tem jeito. Tudo vai ser com todos, e vai atingir a todos, e vai estar ao serviço de todos, através de cada um de nós. Então, o que mais que aquela dança maravilhosa? Vocês dançam, a maioria de vocês acha que estão sendo, que está aí na plateia são do Brasil, não? E vocês têm essa cadência maravilhosa, essa coisa da dança dentro
do corpo muito naturalmente. A maioria, né? Mas isso não é patrimônio do Brasil mesmo, mas é uma característica, não? Muito florescente no povo brasileiro. E dá para ver, se você quer pensar como que faz cada um daqueles movimentos para dançar, a dança para. Então, esse seguir ao seu movimento é como entrar naquele ritmo, esse acompassar com aquele ritmo maravilhoso da existência, que permite que cada um de nós e cada um de nossos músculos, expressões, sentimentos, consiga entrar nesse ritmo, nessa vibração, nessa sintonia em relação com a música. Se você tivesse que pensar qual dos músculos tem que movimentar para dançar uma samba, a samba não aconteceria. Graças a Deus, a gente entra no ritmo, entra na dança, siga o seu movimento em relação. Então, vamos dançar a vida, né? E vamos dançar na ordem. Até aí, eu falaria e abriria para, se alguém quer perguntar alguma coisa particular, fazer um comentário, ou fazer uma dinâmica. Eu estou pronta. Que é o que me fala alguém. Então, ninguém fez nenhuma pergunta até esse momento, né? Tem bastante gente assistindo você. Eu não perguntaria se quer fazer perguntas, senão se alguém quer colocar alguma coisa, seja uma situação particular, seja um interesse particular, de alguma coisa que eu possa comentar, porque Então, a pergunta significaria de algum jeito que... Alguém comentou aqui que uma dinâmica seria bom, né? Mas ainda o Rogério falou que está lá. Oi, estou aqui. Oi, Rogério. Ela teve uma pergunta agora da Ana Maria Gomes. Ana Maria querida. Perguntando, você acha que esse movimento vem do inconsciente? Entrar no consciente ou inconsciente seria, de novo, fragmentar. Então, aquele movimento, eu prefiro falar que vem do campo, que inclui o consciente, o inconsciente, o conhecido, o desconhecido, o que é meu e também o que é da totalidade, ou de aquilo que se manifesta através de mim em relação. Então, isso vai incluir ou deixa dentro todas essas categorias. Então, vai ter, todas essas seriam os diversos planos, não? Se é consciente, inconsciente, subconsciente, são categorias que a gente recebeu como criações de observações em determinados momentos e que têm sido um grande aporte. E também transcender elas é reconhecer que a totalidade é muito mais de cada um dessas categorias. Então, alguma coisa pode vir só do inconsciente, alguma coisa pode vir só do consciente, alguma coisa pode vir só do plano espiritual, do plano físico. A gente, às vezes, entra nessa, falaria, redução e também uma ilusão, porque a palavra é linear. Então, a gente não pode falar todas elas ao mesmo tempo, ainda que hajam ao mesmo tempo, não? E por isso que eu falo de percepção e de conexões. Falar de consciente ou inconsciente, de inconsciente coletivo, de background, de mito, de símbolo, de plano físico, espiritual, mental, psicológico, eu não acho a forma de dividir isso. Então, cada ação
cada comportamento, cada posição que cada um de nós está a respeito a milhares em cada um desses momentos, conforma essa totalidade. E o movimento, esse seguir o movimento, inclui todas elas. E não somaria nada disseccionar elas para ver qual é a parte consciente e inconsciente, porque não tem fronteiras. A vida não tem fronteiras, mas pode se manifestar através de uma ou outra coisa, principalmente, ou visivelmente, mas toda ação, toda existência está tendo todas essas ao mesmo tempo. E claramente, como que a gente está constituída por tudo aquilo, está agindo com tudo isso. Às vezes, quando está na desordem, na arrogância inconsciente, e achando que pode fazer alguma coisa por outro, justamente aquilo que não sabe, aquilo que não foi contado. Então, acontece que às vezes a gente toma destinos que foram de outros, falando, eu levo isso por você, e numa questão de lealdade sistêmica, para assegurar sua pertença e para que tudo conte, sem querer, mas está lealmente ocupando o lugar do aquilo que não foi contado. Então, é simplesmente assim. Mas, além do consciente ou do inconsciente, de fato, nessa inteiridade que é a existência a cada momento, a gente só toma tudo e deixa com quem corresponda o que corresponde. E toma só aquilo que corresponde a gente, nessa força maior que nos une, nos dirige e também nos separa. Não sei, Ana, se deu satisfação à sua inquietude. A Olga pediu para você falar um pouco mais sobre a resistência do impulso. Ok, eu vou... Isso ainda é muito mais fácil de ver. Se a gente só colocasse um exemplo, uma dinâmica mesmo. Teve uma outra pergunta aqui assim, como dar um exemplo da dinâmica da constelação que te acrescentou algo, ou como então não carregar, essa aí já é uma outra pergunta, a lealdade ao clã? Estamos falando diversas línguas aí. Primeiro, o povo está aqui agora. Eu vou responder as duas com algumas frases. Aquilo o que resiste, se tem força, persiste. Que é a mesma coisa de... Então, por isso, se você sentir algum impulso, não analise ela, resista ao movimento. É simples assim, se eu sinto o impulso de ir para lá, ou de pegar o café agora, eu resisto. Se não tem força esse movimento, e não é eu a que tenho força, o movimento não tem força, esqueço do café. Se o movimento tem força, vai acontecer, vai insistir, vai persistir. Então, esse movimento que vai acontecer entre eu e o café, a possibilidade de café, vai me levar até esse café aí, que está do lado de mim, né? Vou dar um passo. Não sei se a minha vontade de café era mesmo para chegar ao café ou para encontrar no meio outra coisa. Mas aí eu estou seguindo o movimento. Percebem isso? Aquilo que veio como um impulso, que não é aquela ideia que eu achei inteligente. Aquele impulso. A gente sabe reconhecer esse impulso?
Então, é aquilo que me movimenta, não o que eu acho que seria bom. São duas coisas bem diferentes, não? Achar, porque as sensações, e aqui está mesmo a base daquilo. Na vida, o mais elementar seriam as sensações, e diferenciar a sensação do sentimento, da ideia. São três coisas bem diferentes e às vezes a gente fala como se fosse o mesmo. Então, a sensação não tem dúvida alguma. A sensação se sente. Eu falo muitas vezes quando eu pergunto, dói aí? Dói ou não dói? Não interessa que o que pode ter trazido a dor, qual pode ser a causa, o síndrome. O que dói, a gente sente a dor. E não o nome da dor, sente a dor. Essa é uma sensação. E a sensação vai levar um impulso. E não tem dúvida. Se você resiste a isso, se não tem força, desaparece. Se persiste, a gente sigue esse movimento. Dá para compreender? Dá, Tereza, dá para compreender. E eu estava com o meu áudio aberto aqui, me deu vontade de pedir um café. Perfeito. Vamos ver se persiste ou não. E que é o que a vida providencia para isso, porque nunca vai ser só. Para você que poder tomar um café, vai ter que ter café. Isso, tem café. E vai ter que ter pó de café, vai ter que ter água, vai ter que ter um continente para isso, infinitas coisas que fazem que alguma coisa aconteça. Então, segundo, aí, então a gente falava como que a gente faz para não carregar. Se você já está querendo não carregar, acabou, querida. Vai carregar. E vem a outra paradoxa. O que evita, convida. Tá? Se eu estou querendo não fazer algo, alguma coisa, eu já estou criando isso, tá? Então, só você toma o que corresponde a você. E toma tudo o que é, tal e como é, sem análise. É aquilo. Se alguém de vocês, ou dos que estão ouvindo, e não sei se é aquele que fez a pergunta, conseguiu ouvir a Tiago, quando falava eu sou, como um princípio dentro da Bíblia, eu sou é isso, né? Então, aquilo que está sendo, acontece. Eu quero qualificar isso, já reduzi. Eu quero desse jeito, é aquela que não vou ter. Então, o que evita, se você começa a olhar para trás, o que evita, convida. Ok. O que você evita, convida. E o que você quer de um jeito particular, de um jeito assim, é aquilo que não vai ter, porque está evitando outra coisa. Então, esse tomar a totalidade. E aí está o segredo desse tomar. Quando a gente toma, tem que abrir, fechar e vai tomar. E quando se toma, é total. Seja uma gota ou seja uma garrafa, vai ser total. Não pode tomar uma gota de um gole. Pode tomar um gole de uma gota, mas não pode tomar, vai ser um gole. Tomar é total. E não tem lado bom, lado ruim, conveniente ou inconveniente. É total. E quando a gente toma, o que toma se transforma. E transforma você. Então, e está além de você. Se transforma. Por isso a solução vai ser sempre essa. Tomar para se transformar. E deixar acontecer. Então, eu falava que nesses dias de pandemia, a palavra evitar anda por todo canto. Então, é o melhor jeito de sustentar isso. Tal é assim que a imunidade é mesmo isso. Quando a gente toma tudo aquilo como pertencente, não precisa desenvolver uma enfermidade.
E não porque tenha defesa, justamente, é porque é um dos nossos, é um constituinte da gente. Então, não reage como se fosse um estranho que quer se defender. Desenvolvemos uma doença. É o efeito das paradoxos. O que evita, convida. Então, como se faz? Se honra. Tudo o que foi, como foi. E se toma o que corresponde para você e se deixa. É uma ação de vontade? Não. Acontece. Então, é isso. Essa humildade para deixar acontecer. Isso na vida cotidiana. Lembra disso. O que evita, convida. E eu não vou fazer coisa nenhuma por outro. E nenhuma sem outro. Então, a pessoa que perguntou isso, perguntou Sim. aqui embaixo de novo, que ela falou, entendi, então, que preciso aceitar e integrar no amor correto? Se eu negar, já é meu? Vou usar cada uma dessas palavras. Aceitar não é o mesmo que tomar. Eu posso aceitar até aqui, até lá, com certas condições. Tomar é total. Tomo e se transforma. Correto e incorreto também é uma medida binária. O que é o correto e o que é o incorreto? É o total. Essa seria, de novo, uma interpretação, um julgamento de bem e de mal. E a existência está além do bem e do mal, do correto e do incorreto. É o que é. Se eu reconheço o que é, então consigo agregar isso na totalidade e me inteirar na minha totalidade e na totalidade da existência. Então, não tem que fazer nada quando for seu momento. Talvez tenha a oportunidade de uma constelação ou de uma sessão ou da vida mesma, fazendo que consiga tomar o que é seu e deixar aquilo que não corresponde a você com a força maior que nos une, nos dirige também nos encara. E para isso, a gente tem que se inclinar perante o que é, com gratidão, humildade e consentimento. Tem uma outra pergunta aqui, bem longa, eu vou ler para você, tá? Aí, Isso pode ter a ver com a ideia de que uma mônada é formada por 144 centelhas, as intuições vêm do acástico de todas as centelhas da mônada, ou seriam orientações da própria mônada para cada centelha? eu perguntaria para essa pessoa qual diferença faz como vantagem ou como aporte. Saber se vem daqui ou daqui, ou de lá. Se estamos falando do Akasha, no Akasha está tudo. Então, se inclinar perante isso e deixar acontecer mais uma vez. E nada, desculpa, mais uma coisa, nada é só para um. Jamais. Porque todos os estão conectados em relação. E tudo sempre está ao serviço. Vou retomar alguma frase de Hellinger a respeito, não de Hellinger, de Campbell a respeito, quando ele fala que, duas, na verdade, quando ele fala que todos os movimentos, as histórias e tudo que a gente faz na vida está ao serviço e no encontro de se reconciliar com a precondição da existência que matamos para viver. Todos comemos e somos comidos em diversos jeitos. Então, nessa mesma idade, valga a redundância, e a outra é que, então, ele fala, nesse tal serviço, que
os seres individuais morrem para a vida continuar. E é mesmo assim. Então, se a gente quer chamar a essa existência e individuar a origem de um movimento, se vem da caixa, se vem do grande mistério, se vem da graça de Deus, se vem de Mahoma e suas ensinanças, se vem das pulsões, tudo bem. Use a metáfora que mais, nesse momento, seja o seu caminho para entrar, mas nunca para cavar. É infinito. Então, tem mais uma pergunta aqui que diz assim: então, nesse contexto abordado, está interligado com o propósito de vida de cada ser? Se você me pergunta, eu concordo meio pouco com essa coisa de ter um propósito de vida de cada ser. Eu, pessoalmente, acho que todos estamos ao serviço. E, para isso, a existência, nesse mesmo conjunto, interagindo interdependentemente, permanentemente, pode contar com alguns dons e alguns caminhos, mas vai ser sempre ao serviço da totalidade e o uso dos dons. Mas eu não limitaria a existência de ninguém a um só propósito de vida, porque nada é só um, graças a Deus. Então, Ainda que ninguém saiba ao serviço de quem. Vocês já alguma vez, por exemplo, não fizeram um grande descobrimento, um site, com alguém que fez uma outra coisa que você nem conhece, mas havia uma coisa na rua, alguém se comportando de um jeito, e isso abriu para você uma epifania, ou um livro, ou um filme, ou uma narração, ou um contato, e o outro nem sabe se estava no seu propósito de vida. Cada um de nós fazemos com nossa maior inteiridade e jamais vamos saber a quem atingimos com isso. E que é o que nosso movimento gera em outros movimentos ressonantes permanentemente para outros. Então, eu não consigo, nem consigo enunciar como só um propósito de vida para cada ser. E nem acho que tenha propósito, né? A existência. E esse reconhecimento de que tudo que a gente é vai ser graças e à custa e vai estar ao serviço da existência inteira. E ninguém pode dirigir. Mas tudo conta. Tá. Eu queria fazer uma colocação e pedir para você falar um pouquinho sobre isso. As pessoas falam muito em entregar o caminho, estar disponível e estar a serviço. Isso tudo está interligado? Isso é uma coisa só? Ou o que seria o maior dentro desse contexto do serviço, disponibilidade e entrega? Eu acho que são... Nunca uma palavra é igual a outra. Primeira coisa. Sempre, graças a Deus, tem um matiz, uma nuance. Quando a gente consegue se entregar, acho que ninguém sabe também quando está se entregando. Porque não é um propósito, acontece além de nós, mas a gente consegue reconhecer quando acontece essa entrega na confiança e na totalidade. Isso, uma das consequências, os indicadores disso pode ser essa disponibilidade, que é justamente, ninguém sabe, quando a gente está disponível, é que não tem uma posição única e determinada, senão que pode ser ponível em qualquer situação, para quem precisar do que for.
ou para o que precisar do que for. Então, e que tudo que a gente faz está ao serviço, querendo ou não. Eu posso nem me sentir ao serviço, mas vai estar ao serviço o que eu faça. Ainda que eu interviesse num assassinato, tá? Ainda que vai estar ao serviço. Vai ser sempre ao serviço da existência. Então, não é uma coisa mais encomiável que outra. Tudo está ao serviço, porque está tudo conectado através da interdependência das ações, que ninguém, desde cada uma das posições particulares, pode abranger em totalidade. Então, essa seria essa humildade. Tudo que eu sou e acontece comigo, acontece ao serviço de uma coisa maior. E nem estou falando que seja melhor, porque eu estou fora daquele se é melhor ou pior. Então, e faz a coisa acontecer. E ninguém sabe qual é o propósito, mas age e tem correspondência. E cada um é responsável, tem a habilidade para responder pelas consequências, sequências com as que conheço e as que não conheço, de nossos atos, que vão ser inteiramente nossos e também vai estar sempre além de nós. Vai ser sempre em uma coisa que excede a cada um, porque o todo é mais que a soma das partes. Deu? Estamos terminando. Muito obrigada pela Muito obrigada a todos vocês, a você, Malu, a Bianca e a todos os que pergenharam e fizeram possível esse encontro. Muito obrigada a todos os que estão desde cada um dos seus lugares, conformando, dando a possibilidade de isso acontecer e aportando a posição para isso estar acontecendo. Então, muito honrada, muito grata, muito feliz e confiando que por consenso, por dissenso, por compreensão, ou por o que for, através do que for, confiando que vai estar ao serviço, ainda para alguém se aborrecer, que também está ao serviço. Um beijo enorme no seu coração. Beijo a todos vocês, que continuem linda essa jornada e que